A primeira ideia sobre o Nuno Judice que eu tive foi há 10 anos, quando fiz a minha tese de doutoramento, e decidi dar ao título à tese de doutoramento A Teia, na Teia do Poema, que foi o título com o qual depois fiquei, e foi precisamente a primeira ideia que tive para pensar esta exposição sobre o Nuno Judice, e no fundo é uma exposição que já, passado 10 anos, tenta refletir um bocadinho sobre toda a poesia que ele escreveu, sobretudo nesse enfoque da vida literária, a poesia, porque no fundo foi aquilo que mais se salientou da sua obra, aquilo que ele foi mais premiado, e portanto a ideia da Teia do Poema era uma ideia muito premente e que continua até hoje, e à medida que ia fazendo a exposição, ia pensando a exposição, percebi que talvez a outra ideia que prevalece na obra dele é a ideia da imagem, e é uma ideia que ele próprio refere, está aqui neste painel, no primeiro painel da exposição, é a ideia que ele refere como a ideia primordial, a primeira ideia sobre a sua própria obra. Portanto, é a imagem. Se a lei da gravidade é o que puxa os corpos para o centro da Terra, o que é que nos puxa para o centro do poema? E ele diz, essa força para mim tem um nome, a imagem. E é a imagem que ele traz da arte poética de Horácio, de Pictura Poesias, e que se repete, como ele diz, na minha cabeça, e que me obriga a nunca deixar que o poema caia no simples formalismo. Portanto, a ideia, à medida que fui fazendo esta exposição e concebendo os elementos que iriam fazer parte dela, é precisamente a ideia de imagem. E essa ideia de imagem é uma ideia muito complexa na literatura, e sobretudo na literatura contemporânea, e que está nesta exposição em todas as vitrines, de alguma forma. A primeira vitrine, de certa forma, é uma vitrine sem número, porque é uma vitrine zero, digamos assim. É uma vitrine que mistura os vários tempos destes 50 anos de vida literária. Tem, em primeiro lugar, um dos cadernos mais antigos de artista, um caderno de artista que ele tem vários, não é? Desde os anos 70, desde os anos 60, que ele escreve cadernos em que incorpora vários elementos, não só de postais, de elementos visuais de várias ordem, mas também datiloscritos e mesmo manuscritos, portanto tem muita parte textual, e esta vitrine pretende exemplificar exatamente como ele, desde essa altura, desde o início da sua vida literária, nomeadamente com este caderno que data dos anos 70, e que depois, ironicamente, ele deixa a meio e continua nos anos 80. Portanto, como é que ele, desde essa altura, consegue manter essa ideia da imagem sempre prevalecente ao lado do que é o texto, e que se mantém até hoje, aqui, por exemplo, no número 3, dos últimos cadernos. Portanto, este caderno ele terminou neste último ano, com este poema de 29 de dezembro de 2018, que precisamente fala da imagem. E entre outros elementos, temos também aqui um caderno também de há cerca de 4 anos, outro caderno em que ele fala mais uma vez de imagem de há 10 anos, e portanto, de certa forma, esta vitrine, para mim, ao conceber a exposição, é uma vitrine que fala dessa sua obsessão, e bem exemplificada nesta citação de início da exposição, sobre a imagem. Passando um bocadinho cronologicamente para o início da sua vida, esta primeira vitrine agora sim, tem elementos do início dos anos 70 e do final dos anos 60, são sobretudo datiloscritos, inéditos, muitas vezes não foram para livros, e que exemplificam também não só essa parte, digamos, da importância do que é a noção do poema para ele, e de como a biografia e o poema e têm uma interação sempre muito importante, e não só o próprio pensamento da poesia sobre a poesia na poesia, não é? Com esta análise, que é um poema inédito, datiloscrito de 1976, e também trouxe também este outro inédito que se chama Christmas Souvenir, que exemplifica a sua vivência no Algarve do início do final dos anos 50, portanto, sendo uma criança, tendo 10 anos.
Passando agora então para esta segunda vitrine, estão aqui alguns dos livros de poesia. Mais uma vez, a ideia da exposição é fazer um percurso pela poesia de Nuno Judice, mais do que pelas outras artes, apesar delas também estarem aqui exemplificadas através de vários datiloscritos e livros, mas realmente, como foi um poeta, um escritor distinguido pela sua poesia e com muitos prémios literários pela poesia, decidi fazer o meu percurso, a minha escolha, exatamente através dessa parte da sua vida literária. E, portanto, esta segunda vitrine tem uma série de elementos que falam do início, nos anos 70, de livros significativos, do seu começo na publicação de livros. Portanto, temos aqui os 2 primeiros livros, que mais recentemente, há cerca de 4 anos, foram reeditados em 2015 em conjunto. Portanto, são 2 livros que pertencem à coleção das publicações de Dom Quixote. Recentemente, nos anos 70, tinha sido acabado de começar, portanto, pelo Senhor Abcacis, e tem estes dois livros, a Crítica Doméstica de Paralelepípedo e a Noção de Poema, em primeiro lugar, que é o primeiro livro, precisamente. E foram 2 livros muito importantes para a projeção de Nuno Judice na cena literária em Portugal, sobretudo o primeiro livro, que foi alvo de várias críticas, e nomeadamente esta que está aqui no painel do Manuel Guzmão, que começa exatamente por dizer: este livro pode parecer como irritante, porque é um livro inesperado e provocante. E realmente esta poesia, quando surge no início dos anos 70, é uma poesia que não tinha sido feita, não tinha sido este tipo de estilo, este estilo narrativo e bastante pós-moderno, digamos assim. Era um estilo novo para a altura, e realmente a noção de poema, o pensamento, mais uma vez, do poema sobre o poema, é muito importante. Começa logo aqui, não é? Pelo próprio título, é bastante elucidativo. E para compor não só os livros desta vitrine, decidi escolher este poema que não está inédito, é dos poucos que não estão inéditos, mas está uma versão deste Valor do Poema, que é assim o título, numa Relâmpago, exatamente dedicada à poesia e ao dinheiro, de 2009, portanto faz agora 10 anos. E é um poema que ele fala do que é, de quanto custa fazer um poema. E acho que é um poema muito interessante, bastante moderno, ainda para hoje, datado de fevereiro de 1972, portanto, coevo deste primeiro livro da Noção do Poema. Passando agora para esta vitrine, já mais sobre os anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, decidi pôr nesta vitrine, concentrar-me mais na parte, digamos, académica, não é? Porque temos, em primeiro lugar, a notícia da novela Despropositada, de Frei Simão António de Santa Catarina, O Torto de Belém, que foi, de certa forma, a primeira edição académica de Nuno Judice, em 1977, publicada pela Assíria Alvim, e que tem de certa forma foi o primeiro de várias edições críticas de várias preocupações literárias de poeta, nomeadamente o Antero de Quental, que está também aqui presente, do qual ele fez várias edições das Primaveras Românticas, das Odes Modernas e dos Sonetos, naturalmente. Para compor também esta vitrine, decidi pôr estes 3 poemas, por exemplo, que são unidos por um tema geral, que é o 25 de abril de 1974, um deles bastante interessante, porque de certa forma é datado de 17 de março de 1974 e que fala daquilo que vai acontecer daí a um mês e que ninguém saberia, ele próprio não saberia, mas que é bastante premonitória, não é? Neste canto decidi incluir os poemas em voz alta, uma edição que foi feita nos anos 90 pela Casa Fernando Pessoa, de poemas de Nuno Judice ditos pela Natália Luísa, a atriz Natália Luísa, que podem ser ouvidos por qualquer pessoa, e também um poema bastante canónico, bastante icónico, toda a obra de Nuno Judice, sobre o poeta, precisamente,
e que está incluído na Teoria Geral do Sentimento, de 1999. Também é um dos livros mais conhecidos de poesia de Nuno Judice. A ideia de imagem na poesia de Nuno Judice também nesta vitrine está bem exemplificada e é da minha vitrine preferida da exposição, porque realmente foi um poeta que não só falou de imagem na poesia, e da poesia da imagem, mas também fez a sua própria, digamos, tradição, foi buscar a tradição ecfrástica e também dos barrocos antigos, dos poetas barrocos antigos, e fez a sua síntese desses poetas do barroco e do conceptismo e do cultismo, mas também do modernismo, do Scaligram, da Apollinaire, e esta vitrine exemplifica muito bem como é que ele fez isso. São sobretudo inéditos, nomeadamente esta garrafa que nunca foi publicada em livro, portanto nunca se viu em livro, mas que tem, portanto é o formato de uma garrafa em forma de poema. E tem também aqui esta marinha, que já foi publicada uma vez numa revista brasileira, numa homenagem a Nuno Judice, em que ele incorpora no corpo do poema datiloscrito elementos que não são datiloscritos, mas são elementos visuais, e também a própria caneta, ele pinta o poema. É uma parte também da poesia de Nuno Judice que está muito por estudar, essa ligação à imagem num sentido mais caligramático, digamos assim, da poesia. Já há uma boa tese sobre a parte ecfrástica de Egídio Soto na poesia de Nuno Judice. No entanto, esta parte dos inéditos que tem mais a ver com a incorporação, escrever o poema e ser uma imagem ao mesmo tempo, isso sim está muito por estudar, porque também o corpo é inédito, o corpo de poemas de Nuno Judice, e portanto ainda está por conhecer, e portanto ainda está por estudar. Esta vitrine, de certa forma, inaugura uma passagem para os anos 90, que vamos ver já nesta vitrine seguinte, digamos, tem logo o primeiro livro que foi mais premiado, em 1985, chamado Lira de Lícan, e que tem intertextos de Jorge Martins, um pintor contemporâneo também muito conhecido, e que parceria com a qual ele vai repetir nos anos 90, noutro livro que está ali noutra vitrine. Gostaria também de chamar a atenção para a presença do Alberto, que começa a ser um poeta muito da mesma idade de Nuno Judice, é um ano mais velho, mas que começa a estar muito presente também na sua vida, e da qual é exemplo estas duas imagens que selecionei para os painéis, nomeadamente esta que ficou muito conhecida também pela presença da Sofia de Melbourne Anderson. Portanto, foi um encontro em Bordeaux no final dos anos 80, em 1989 ou 90. Esta imagem ficou muito conhecida e é uma imagem que sei que para Nuno Judice é bastante importante, e que ele gosta particularmente. E deste encontro também as a Provence, com o Eduardo Prato Coelho, o Eduardo Lourenço, o Luís Acosta Gomes, 2 anos antes, em 95, 2 anos antes da morte do Alberto. Outro exemplo de como a parte académica de Nuno Judice foi se tornando cada vez mais importante está também nesta vitrine, com a Era de Orfeu, um livro de 86 publicado pela Teorema, e que foi bastante bem recebido, ainda hoje é bastante citado, e que tenta fazer uma análise desta Era de Orfeu, portanto destes anos, dos anos 10 e 20, sobretudo dos anos 10 da literatura portuguesa. Passando agora um pouco para os anos 90. Nos anos 90 acontece uma primeira tradução de teatro. Portanto, eu disse a início que esta exposição não se preocupava apenas com a poesia, mas sobretudo com a poesia. Portanto, também queria mostrar não só a sua faceta de académico, mas a sua faceta de dramaturgo e de tradutor, não é? E tem sido um grande tradutor não só de poesia, mas também de teatro, e portanto a primeira grande obra que ele traduziu foi o Sertório de Corneille, em 1997, para ser representado precisamente na cornucópia. Está aqui esse exemplar para exemplificar isso. Também dos anos 90 começam a ser traduzidas as suas obras noutras línguas, e está aqui uma das primeiras traduções,
nomeadamente para francês, da Gallimard, do Canto na Espessura do Tempo, um livro de 1990, portanto, exemplifica também como nos anos 90, portanto, 20 anos depois de ter começado a escrever e depois desse grande prémio de poesia pela Lírica nos anos 80, começa a ser um escritor bastante conhecido, não só dentro de fronteiras, mas também fora de fronteiras. E estas fotografias que selecionei, que estão aqui no painel, mostram também isso de vários encontros no estrangeiro e em Portugal, e das várias amizades literárias que ele estabeleceu, nomeadamente com Vasco Samora, Agostina e muitos outros. Portanto, o Saramago. E isso então continua, esta outra vitrine ao lado, de certa forma revela também uma componente académica mais abrangente, digamos assim, nomeadamente com estes dois estudos. Em primeiro lugar, A Viagem num Século de Poesia, de 97, que foi um livro bastante procurado, bastante estudado, que é a sua própria, nasceu da sua posição como professor universitário na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e é um curso, de certa forma, pelo século XX em Portugal, pela literatura portuguesa. E o outro livro que gostaria de salientar aqui talvez seja estes Raptos, de 1998, uma parceria da Casa Fernando Pessoa e da Quetzal, que exemplifica mais uma vez essa parceria com Jorge Martins, um pintor contemporâneo português. Há esta ligação, de certa forma ecfrástica, entre os seus poemas e as pinturas de Jorge Martins. O século XXI, na vida literária de Nuno Judice, foi um século de confirmação, ou tem sido, não é? Um século de confirmação do seu talento literário e da sua importância na cena literária em Portugal. E estas duas vitrines que terminam a exposição são, de certa forma, um apanágio disso. Em primeiro lugar, pegando na ligação exatamente ao Algarve, este livro é um dos livros mais invulgares dentro da sua obra, publicado em 2005, A Geografia do Caos, um livro feito em parceria com fotografias de Duarte Belo. E este livro pretende mostrar, de certa forma, um lado de compromisso com o Algarve, de onde Nuno Judice veio, e é um livro em que, através das fotografias dos objetos do Museu Arqueológico de Faro, há uma meditação poética convocada por Nuno Judice sobre as ruínas, ou essa geografia do caos em que o Algarve se tornou nas últimas décadas. E, portanto, é um livro bastante invulgar e bastante engagé, de compromisso, como disse, na obra de Nuno Judice, e que foi traduzido, está aqui ao lado, para francês, juntamente com o outro livro, também de 2008, chamado O Sentimento, Breve Sentimento do Eterno. Nesta vitrine também mostra a continuação da sua tradução, da tradução da sua poesia e da sua própria atividade enquanto tradutor em países da Hispano-América e também em França, e esta preocupação que ele teve em fazer um apanhado da poesia colombiana desde a independência, numa das traduções suas que são mais conhecidas, que é Um País que Sonha, 100 anos de poesia colombiana, que foi editada em 2012, e que a poesia foi escolhida por outra poeta colombiana radicada em Lisboa, a Lauren Benigueta, e que tornou-se, como disse, uma das traduções mais conhecidas e de maiores, digamos, de maior folgo da sua vida enquanto tradutor. Por outro lado, O Mistério da Beleza, que acabou de sair em português, que é um livro inédito até agora em português, saiu primeiro em tradução, está aqui a tradução, da Blanca Luz Polido, também uma lusófila, e que traduziu em 2010 este El Mistério da Beleza. Outro objeto invulgar nesta vitrine é o tal já referido Breve Sentimento do Eterno, que foi alvo de uma exposição com retratos de Maria José Paula, que também já o fotografou numa outra ocasião, em 2009. Portanto, eles reuniram-se para fazer uma exposição de fotografia com poemas de um caderno inédito até então,
e foi daí que surgiu esta ideia do livro, do Breve Sentimento do Eterno 2008, e que está aqui exemplificado não só com a folha de sala da tal exposição na Biblioteca Nacional de Portugal, mas também com o livro que depois, posteriormente, foi publicado. Finalmente, a última vitrine, mais uma vez confirma a sua importância no meio literário em Portugal, mas também lá fora, com a edição de 2 antologias, uma a propósito do Grande Prémio de Poesia Ibero-Americana Rainha Sofia, em 2013, um prémio de resto que só foi galardoado, só foi dado a outro poeta português em 2003, que foi a Sofia de Mel Bryan Anderson, e esta antologia surgiu exatamente desse prémio, da Devastación de Sílabas, e é uma antologia feita pelo professor académico Pedro Serra, radicado também em Salamanca, e é um extenso e importante antologia em espanhol, que no fim do ano passado, em 2018, teve um par, digamos assim, no outro lado do Atlântico, no México, a propósito da Feira do Guadalajara, com La Maleta del Poeta, uma antologia da qual eu fui responsável, e cujo prólogo também foi da minha autoria, e que, de certa forma, faz um percurso, não é, por todos os livros que ele publicou ao longo destes quase 50 anos de poesia em livro. Obviamente que, como nós vimos nas outras vitrines, há poemas que foram publicados noutras publicações periódicas, em jornais e revistas da altura, final dos anos 60, portanto podemos dizer que a vida literária de Nuno Júlio já começa no final dos anos 60, apesar do seu primeiro livro ser apenas de 1972, portanto ainda não fez agora 50 anos. Por último, gostaria de salientar uma novela, precisamente, já que falámos tanto de poesia neste percurso pela exposição, mas gostaria de terminar com esta novela, A Implosão, um livro de 2013 e que teve 3 reedições nesse mesmo ano, porque fala bastante da sua importância e da leitura de todos desta novela, e é um livro que precisamente convida a refletir sobre o momento na altura da presença da Troika, do FMI em Portugal, e que teve um par, digamos, poético mais tarde, em 2017, com o livro O Mito da Europa.